Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa tradição mística que é simplesmente fascinante, a Cabala. Mas calma, vamos abordar isso de um jeito um pouco diferente. Não como uma religião, mas sim como uma história épica sobre a origem do cosmos. Uma narrativa onde o grande protagonista, veja só, é o pensamento. Para a gente começar, fica aqui uma provocação. E se o pensamento fosse mais do que só um processo interno, sabe? E se ele fosse uma força fundamental, uma espécie de tecido que compõe o universo? Essa é a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa. Pois é, aqui está a resposta. Para a Cabala, o pensamento não é algo passivo, não. Ele é uma energia criadora que participa ativamente da construção da realidade. Bom, então vamos fundo para entender como essa cosmologia funciona. A nossa história começa bem no comecinho de tudo, antes de qualquer coisa existir, com uma fonte divina, infinita e, acima de tudo, sem forma. Esse ponto de partida tem um nome, Ein Sof. Em hebraico isso quer dizer sem fim ou infinito. Tenta imaginar uma energia pura, sem limites, um estado de potencial absoluto onde nada foi criado ainda, mas tudo, absolutamente tudo, é possível. É dessa fonte misteriosa que todo o universo vai brotar. Agora, a grande pergunta: como é que um infinito cria algo que é finito? A Kabbalah responde com um conceito incrível chamado Tzimtzum, que significa contração. É como se o Ein Sof se recolhesse, se contraísse para abrir um vácuo, um espaço conceitual onde a criação pudesse acontecer. Pensa nisso. O primeiro ato criativo foi, na verdade, um ato de abrir espaço. Beleza, uma vez que esse espaço foi criado, ele precisava de uma estrutura, de uma planta baixa, uma arquitetura divina. É exatamente aqui que entra aquele famoso conceito da árvore da vida. Essa estrutura é formada pelas Sefirot. São 10 emanações, 10 atributos divinos. Pensa nelas como os pilares de um arquiteto cósmico, sabe? São os canais por onde aquela energia infinita do Ein Sof começa a fluir e a se organizar para formar tudo que a gente conhece. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque essas forças cósmicas não são só conceitos abstratos, distantes. Elas correspondem diretamente a aspectos da nossa própria consciência. Olha só, Keter, a coroa, é a nossa vontade mais profunda. Chesed é a nossa capacidade de amar, de expandir. Jagevura, o rigor, é a nossa disciplina, nosso poder de foco. E Tiferet é a busca pela beleza, pelo equilíbrio. Ou seja, é o universo inteiro refletido dentro de cada um de nós. Com a estrutura toda pronta, a energia divina não se manifesta de uma vez só, de repente. Ela desce em cascata, passando por diferentes níveis de realidade, cada um mais denso que o anterior. Essa descida acontece em 4 mundos, como se fossem 4 andares. Começa lá em cima, em Atzilut, o plano da pura intenção divina. Depois desce para Beriá, onde as ideias e os arquétipos começam a se formar. Continua para Yetzira, o mundo das emoções e das energias. E, finalmente, essa energia toda se materializa em Assia, o nosso mundo físico, o ponto final dessa jornada criativa. Mas como em toda boa história, acontece um imprevisto. Um momento dramático, uma reviravolta que muda completamente o rumo da criação. O nome desse evento é Shivirat HaKelim, Que significa, literalmente, a quebra dos recipientes. É aqui que a perfeição inicial do plano encontra um problema. Aconteceu o seguinte, a luz do Ein Sof, ao fluir pela Sefirot, era tão, mas tão intensa que os recipientes não aguentaram a pressão e se partiram. E o resultado? Faíscas de luz divina caíram e ficaram aprisionadas no nível mais baixo da criação, o nosso mundo material. O ponto crucial aqui é que, segundo essa visão, o nosso mundo está cheio dessas centelhas divinas escondidas em tudo. E isso nos leva, finalmente, ao propósito da existência humana dentro dessa grande história cósmica. Se o universo está, de certa forma, quebrado, qual é o nosso papel nisso tudo? A resposta é um conceito belíssimo, Tikkun Olam, que significa reparar o mundo. A nossa missão, então, é encontrar essas faíscas de luz em tudo ao nosso redor. No nosso trabalho, nas nossas relações, na natureza e através de ações e intenções conscientes, elevá-las de volta à sua fonte. Isso quer dizer que cada ato de bondade, cada momento de compreensão se torna parte de um grande processo de cura universal.
E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, não é? Se a criação inteira é uma expressão do pensamento divino, uma grande história se desdobrando, e se nós somos coautores na reparação dessa narrativa, então a pergunta que fica é: o que as nossas ações, e mais importante ainda, os nossos pensamentos, estão comunicando de volta para o cosmos?